Olá, amigos. Eu sou o professor Walter e estou aqui para falar de aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina através deste canal chamado SC Think Tank, ou seja, Santa Catarina Think Tank, cujo objetivo é justamente esse, o de apresentar abordagens a partir de aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, seja do ponto de vista sociológico, seja do ponto de vista interdisciplinar, vinculando sociologia, antropologia, economia, ciência política e história, para que, de maneira geral, a gente tenha a possibilidade de desenvolver, ao longo do tempo, uma interpretação sobre o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. E, nesse sentido, a intenção de fundo do Santa Catarina Think Tank é a de promover uma difusão e uma popularização da produção intelectual, naturalmente a partir da minha interpretação, que é apenas uma pequena parte daquilo que já se pensou, já se escreveu e se publicou sobre o tema do desenvolvimento regional e sobre o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Então, nessa direção, a ideia é a gente difundir essas informações e essas reflexões no sentido de, repito, popularizar uma concepção sobre o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que é um Estado em franco processo de ascensão, de atração de investimentos e pessoas em busca de oportunidades. E é importante que a gente, por vários aspectos, é importante que a gente construa ao longo do tempo uma noção mais refletida sobre essa trajetória e sobre o significado disso e sobre, inclusive, a possibilidade de projeções que possamos fazer adiante disso. Então, na medida em que isso seja útil a ti, curte, te inscreve ou compartilha com alguém que é tão importante, tão interessado quanto tu que me ouves e me dás a honra da tua audiência, pode também se interessar e nos ajudar a difundir e valorizar uma reflexão sobre, afinal de contas, qual é o significado da grandeza do desenvolvimento e, mais do que isso, qual é o significado do ponto de vista existencial, do ponto de vista do dia a dia, do ponto de vista das projeções, do ponto de vista do desenvolvimento, o que significa o Estado de Santa Catarina. Então, falávamos no vídeo anterior sobre a importância não apenas do capital humano, mas qual seria a origem primordial do capital humano, e fizemos uma reflexão sociológica no sentido de afirmar que o capital humano é não apenas correlato, mas é também oriundo do capital social de Santa Catarina. O capital social, para lembrar aqui, é aquele conjunto de fatores de ordem social, cultural, que toda a sociedade tem em algum grau e que, essa é a nossa tese aqui, Santa Catarina apresenta de maneira sobressaltada, por assim dizer, se comparado com a média nacional, que é a capacidade de se associar, de se organizar coletivamente, de estabelecer relações de diálogo e confiança, de ter uma preocupação com a coisa pública e, sobretudo, de ser capaz de cooperar. E cooperação é um tema que a gente correlaciona diretamente ao capital social, como um componente do capital social, que nos ajuda a entender o capital humano, que nos é tão precioso e que, por sua vez, é o fator mais aparente, o fator mais epidêmico a explicar a nossa capacidade de construir ao longo do tempo uma sociedade
com iniciativas no campo econômico, político e cultural que projeta Santa Catarina como um estado com bons índices de desenvolvimento. Então, isso nos permite aqui fazer um link que ao longo do tempo, ao longo dos próximos vídeos, das reflexões que pretendo fazer, se isso for possível, e contando com uma audiência qualificada, de promover uma discussão aprofundada sobre o significado do desenvolvimento e de como isso nós podemos relacionar, inclusive, a uma biologia evolutiva, e aí fazendo um link interdisciplinar, e também com uma sociologia evolutiva pouquíssimamente conhecida no Brasil, e seria tão importante que poderá ser, na medida em que conseguirmos ajudar a difundir noções elementares repito, de uma sociologia evolutiva, que a gente pode chamar aqui de no interior do arcabouço do neodesenvolvimentismo, e mais do que isso, do neoevolucionismo, tão parcamente também conhecido nas ciências sociais brasileiras, por razões que cabe explicar aqui ao longo do tempo, mas o importante é que isso nos facilita uma melhor compreensão sobre a importância do capital social. E o capital social, que nós tanto apresentamos aqui como um conceito para explicar a causa original do desenvolvimento de Santa Catarina, que produz o capital humano e que, através da cooperação, produz um conjunto de efeitos ao longo do tempo que nos trouxe até aqui, que nos permite fazer projeções favoráveis. O capital social a gente pode entender de pelo menos duas maneiras aqui, grosso modo, duas maneiras. A primeira é a ideia, dois tipos. A ideia de pegar junto. O capital social significa isso, a capacidade de pegar junto, de os indivíduos numa comunidade em torno de um problema, em torno de um desafio, em torno de um objetivo, de se agregarem e colocarem em foco das suas energias, do seu interesse, da sua capacidade intelectual, sobretudo, e da sua disposição dialógica e cooperativa para enfrentar, repito, um desafio, um objetivo e alcançá-lo. E o segundo tipo de capital social está baseado na ideia de que cada um faz a sua parte. E isso ajuda, ao longo do tempo, a história de cada sociedade, de cada nação, de cada região, de cada estado em comunidade federativa, de cada micro-região e de cada município a constituir a sua história e o seu ethos. O ethos é aquela configuração, digamos assim, é a psique social de cada comunidade, de cada sociedade. E isso, evidentemente, tem uma relação direta com um conceito maior da sociologia, que é o conceito de cultura. Então, estamos falando de cultura, como poderíamos falar, e em outras oportunidades falaremos também da importância das instituições políticas e econômicas, e falaremos também das circunstâncias, do ambiente, das condições materiais, das possibilidades e dos limites dos ambientes sociais, mas dentro disso tudo cabe enfatizar a importância da cultura como um conceito e um fenômeno de primeira grandeza fundamental para não apenas explicar aspectos do desenvolvimento, e sim como um fator de promoção do desenvolvimento de uma sociedade. Pois bem, e aí, meus amigos, nós voltamos a lembrar a importância do cooperativismo em Santa Catarina como um fenômeno que é produto da capacidade de cooperação. Então, cooperação que produz cooperativismo, que tem efeitos
econômicos e, inclusive, políticos, mas também culturais muito importantes no sentido de reproduzir cooperação. E aí, nós lançamos mão aqui de alguns exemplos e faremos isso em 2 etapas, a começar pelo vídeo desta semana e concluindo o conjunto de exemplos que queremos mostrar aqui, que enfatizam a importância desse aspecto, e deixo isso mais claro, exemplos do cooperativismo em Santa Catarina, eventualmente até para além de Santa Catarina, para a gente mostrar, inclusive, o crescimento do cooperativismo no Brasil e também reconhecer as origens do cooperativismo no Brasil, desde a sua trajetória histórica, né, desde os primeiros momentos até que a gente tenha chegado a esse momento aqui com a perspectiva promissora de que num país como o nosso, e muito espelhado em exemplos como o de Santa Catarina, que, como já disse no vídeo passado, ocupa atualmente o primeiro lugar no Brasil em número de cooperados, a gente possa avançar e fazer do Brasil, ajudar a fazer do Brasil um dos países com maior percentual de cooperativas, de cooperados e de empregos diretos vinculados a cooperativas, de faturamentos, para que isso ajude a compor o PIB nacional e se apresente como solução, uma alternativa de vida, do ponto de vista econômico e cultural, para muita gente, como é o caso de Santa Catarina, que atualmente, segundo dados da OSESC, que é a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, em Santa Catarina, diretamente empregados, nós já temos 90 mil trabalhadores que trabalham diretamente, sem contar os quase 4 milhões, provavelmente, como eu havia usado dados mostrados aqui, anunciados na semana passada, dados de 2022, do final de 2022, nós já estamos no último triênio de 2003, provavelmente, em função da progressão contínua dos últimos anos do cooperativismo, seja no Brasil, seja em Santa Catarina, onde o crescimento é ainda mais notável, nós provavelmente já ultrapassamos os 4 milhões de cooperados, os 4 milhões de pessoas com algum vínculo com o cooperativo. Então, eu farei referência a 4 exemplos aqui, de maneira sucinta, com o intuito de demonstrar a força do cooperativismo desde a sua origem até o seu desenvolvimento contemporâneo e com números expressivos, embora eu farei isso aqui muito sinteticamente, e continuarei no vídeo da semana que vem a mencionar outros exemplos e me aprofundar no aspecto interpretativo, analítico, no sentido de conseguir demonstrar de uma maneira um pouco mais aprofundada, com uma pretensão sociológica aqui, qual o significado dessas iniciativas de cooperativismo, sobretudo em Santa Catarina, mas também na relação com outros estados brasileiros e até no cenário mundial, e de que maneira a gente pode entender isso no sentido de, quero insistir nisso, de aprofundar a nossa capacidade de compreensão, portanto, a nossa massa crítica sobre o significado do desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Ok? Então, vamos lá. Então, nesse sentido, primeiro vale aqui uma menção, fazendo justiça, à primeira iniciativa de cooperativismo no Brasil, de que se tem conhecimento, que foi realizada, que foi oficializada no ano de 1902 pelo padre suíço Theodor Amstadt, na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. E
gerou a Sicredi, que é o Sistema de Crédito Cooperativo, a primeira cooperativa do Brasil e a primeira cooperativa de crédito no Brasil, que hoje é uma grande empresa espalhada por boa parte do Brasil, com as suas agências, que tem aproximadamente hoje 9 mil colaboradores diretos e, inclusive, num ranking que foi divulgado recentissimamente pelo Jornal de Santa Catarina sobre as 70 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, empresas na faixa de 1.000 a 10 mil funcionários, o Sicredi ficou em terceiro lugar nessa classificação. Então, o Sicredi é um exemplo importantíssimo de ser mencionado aqui e que deu origem a várias outras cooperativas de crédito no Brasil, inclusive em Santa Catarina, como é o caso da ViaCred, que nesse ranking aí, porque ela já conta atualmente com quase 2.100 funcionários, a ViaCred, só a ViaCred, conta aproximadamente, repito, com cerca de 2.100 funcionários, e que começou em Blumenau em 1951 por iniciativa de 21 colaboradores da companhia Hering, entre eles o então presidente, Ingo Hering, que é o cooperado número 1 da então Cooper Hering, antes de se tornar ViaCred. E que iniciou com o intuito de fazer um aporte inicial de recursos, provavelmente com recursos da companhia Hering, para financiar casas para os operários da companhia Hering. Bom, essa iniciativa foi desenvolvendo até que em um determinado momento, lá pela década de 80, ele sai da companhia Hering, do interior do corpo de funcionários da companhia Hering, para se tornar uma empresa, um sistema de crédito cooperativo que pudesse oferecer e passou a oferecer crédito para pessoas não necessariamente colaboradores diretos da companhia Hering. E a ViaCred, vale dizer, dentro desse ranking das 70 melhores empresas para trabalhar no Brasil, na faixa de 1.001 até 9.999 funcionários, para ser mais exato, ficou classificada em 25º lugar. Isso tudo é muito significativo, porque atualmente a ViaCred, somente a ViaCred, tem agências espalhadas nos 3 estados do sul do Brasil. São 308 agências. E vale dizer também que a ViaCred, ao longo do tempo, em algum momento, conseguiu a autorização para criar um sistema de crédito reunindo várias cooperativas. O que era uma cooperativa inicialmente, atualmente é a reunião de 13 cooperativas de crédito que fazem parte do sistema AIOS, cuja sede também, a matriz é em Blumenau, e ajuda a potenciar a difusão de cada uma dessas cooperativas de crédito. O pessoal de Canoinhas tem uma ideia, a Cívia faz parte da AIOS, assim como tantas outras, inclusive a ViaCred, que é a primeira, e que compõe esse sistema que continua crescendo rapidamente, de forma notável, no sentido de incrementar o sistema de crédito cooperativo e incrementar o cooperativismo, não apenas em Santa Catarina, nem apenas no sul do Brasil, mas compondo o bolo do cooperativismo no Brasil, que podemos lembrar aqui novamente, cresce rapidamente
já temos, então, tínhamos em 2022 20 milhões e 500 mil cooperados no Brasil. O sistema de cooperativismo em Santa Catarina emprega atualmente, empregava no final de 2022 cerca de 89 mil pessoas. Provavelmente, no ano em curso aqui, nós já temos mais de 90 mil colaboradores diretos, ou seja, pessoas diretamente empregadas em cooperativas. Isso sem falar no fato de que, no final de 2022, como dissemos no vídeo anterior, Santa Catarina já tinha ocupado o primeiro lugar no ranking de número de cooperados no Brasil, ultrapassando São Paulo, inclusive o Rio Grande do Sul, chegando próximo a 4 milhões de cooperados no final de 2022. Bom, nós estamos no último trimestre do ano corrente 2023. Não é difícil presumir que este número já seja superior a 4 milhões de cooperados em Santa Catarina, que é um estado que tem cerca de 7 milhões e 450 mil habitantes. Então, temos aí aproximadamente 55% das pessoas cooperadas. Pois bem, estes são dois exemplos de sistema de crédito cooperativo, embora o primeiro seja do Rio Grande do Sul, e fiz menção aqui para fazer justiça, porque foi a primeira iniciativa de cooperativa de crédito no Brasil, que serviu de exemplo para tantas outras, inclusive para a Via Crédito, que acabamos de citar aqui, que não sei se eu não lembro de ter mencionado, mas já tem mais de cerca de 2.100 colaboradores. Então, é um negócio extraordinário, que movimenta muito a economia micro-regional, regional e de fato, em processo de expansão por Santa Catarina e pelos estados do Sul, assim como outras cooperativas de crédito não mencionadas aqui. Eu vou dar dois exemplos ainda de cooperativismo, rapidamente, para fechar o nosso primeiro vídeo sobre o cooperativismo, especificamente, através de exemplos, e continuar no próximo vídeo falando sobre exemplos de cooperativismo. E aí, gosto de mencionar o exemplo da Cooper A1, cuja sede hoje é no município de Palmito. Ela é o resultado de uma iniciativa de colonos gaúchos de origem alemã e italiana, que aportaram em 1933, cruzaram o rio Uruguai e foram parar em Itapiranga, e dali para os municípios que nós hoje conhecemos como conjunto de municípios, Belmonte, Descanso, Mondaí, Riqueza, deixa eu ver se não... Iporã do Oeste, e evidentemente Itapiranga e Palmitos. Então hoje tem uma sede em Palmitos, que é a sede principal, mas também tem fábrica de ração em Itapiranga, em Mondaí. E o fato é o seguinte: essa pequena iniciativa de 90 anos atrás foi se desenvolvendo aos poucos, e com o processo de expansão das últimas 2 décadas, um pouco mais, do cooperativismo no Brasil, a partir do sul do país, e aí Santa Catarina tem um protagonismo nesse sentido, uma Cooper A1, dali, do extremo oeste de Santa Catarina, ali à beira do Rio Uruguai, divisa com o Rio Grande do Sul. Atualmente, em torno daqueles pequenos municípios do extremo oeste de Santa Catarina, que são municípios que demonstram dinamismo econômico a partir da agricultura, através da pequena propriedade e, sobretudo, por conta do cooperativismo. Não só, mas em grande medida por conta do cooperativismo, que entre o nada e a Cooper 1 atualmente, a Cooper A1, existem cerca de 1.600 pessoas que trabalham
diretamente na Cooper 1, naquele entorno, naqueles municípios que mencionei aqui agora. E espero não ter esquecido nenhum. E que concentram atualmente cerca de 10 mil famílias de cooperados. Quando eu digo atualmente, os dados são de 2022. Ora, repito, entre o NADA e a Cooper A1, cuja sede principal é em Palmitos, que começou ali, inclusive o produto, o resultado da agregação de duas cooperativas, uma de Mundaí e outra de Palmito, que geraram a Cooper A1, que hoje, repito, tem aproximadamente 1.600 colaboradores diretos e mais de 10 mil famílias cooperadas nesse processo. Entre o NADA e a Cooper A1, nós temos números, temos pessoas, temos trabalhadores, temos famílias que vivem, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da polis, da política, do convívio no cotidiano, da comunidade, vivem vinculadas à Cooper 1, que é um exemplo de menor porte. E se a gente usar uma referência, tiver que fazer menção a um exemplo de grande porte, podemos fazer menção à Aurora. A Aurora é uma cooperativa do agronegócio, do ramo alimentício, que tem cerca de 850 produtos, ou seja, 850 marcas hoje, nasceu em 1969, em reuniões de comunidade, de pessoas que procuravam meios de melhorar suas condições de vida do ponto de vista econômico e que demonstraram, com algumas das suas lideranças ali, iniciativas de lideranças locais. Isso começou em Maravilha, no município do oeste de Santa Catarina. Hoje a Aurora tem a sua matriz, a sua sede principal em Chapecó. Ela agregava até dias atrás 11 cooperativas em torno de si, porque ela foi crescendo. Ela foi o resultado inicial, a Aurora, com este nome, foi o resultado da congregação de 13 cooperativas singulares. Cooperativas singulares são aquelas cooperativas locais, que reunidas em torno de uma central cooperativa, como é o caso da Aurora, se tornam uma cooperativa em segundo grau. E essa cooperativa, que nasceu em 1969, que é o resultado, ao longo do tempo, da congregação, da cooperação de 13 cooperativas singulares, hoje, repito, tem mais de 850 marcas no mercado brasileiro e no exterior, e tem 18 unidades fabris. Há dias atrás, adquiriu mais uma unidade de mais uma cooperativa do interior do Paraná, do município de Castro. Agora são 12 cooperativas em torno dessa central do cooperativismo chamada Aurora, com sede em Chapecó, que emprega diretamente 40 mil colaboradores. Pois bem, amigos, o que eu quero dizer através desses exemplos, o que quero fazer é enfatizar a importância do cooperativismo e como o cooperativismo é economicamente e socialmente importante para o estado de Santa Catarina. Tem uma representatividade, inclusive, no PIB extraordinária, como já mencionei no vídeo anterior. Mais de 11% do PIB de Santa Catarina vem diretamente dos sistemas de cooperativismo em Santa Catarina. E o cooperativismo cresce no Brasil todo. E semana que vem eu trarei mais alguns exemplos, inclusive no sentido, farei inclusive menção, comparação com países, com outros países, onde o cooperativismo também é forte, e relacionando o fenômeno do cooperativismo com o desenvolvimento. E quero dizer para vocês,
de maneira um tanto quanto presunçosa do ponto de vista intelectual, que o conceito de cooperação, assim como o conceito de capital social, o conceito de capital humano, deverão nos ajudar a compreender a importância de sociedades que sabem se organizar de maneira sistêmica, de maneira interdependente, cooperativa, e que o melhor ajustamento possível das funções dos agentes, sejam eles agentes individuais, sejam agentes coletivos, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, o melhor ajustamento do conjunto de agentes numa sociedade que é o grande fator explicativo do desenvolvimento local, regional, do desenvolvimento de uma unidade federativa como Santa Catarina, como qualquer outra, e de uma nação. Então, nos vemos semana que vem. Até lá e um abraço a todos.